como caiu semana passada, tá? Então, vamos lá. Fala, Yudi, pode falar. Não quer falar? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu dar um recado para vocês. Estive conversando com a Benilda, né, essas semanas, e a gente decidiu o seguinte. A gente vai agora... Essas aulas, né, que nós damos, né, elas terão pelo menos 1 hora de duração, tá? Toda semana. Por quê? Porque eu vou estar sempre dividindo essas aulas com a Verilda. Aí vamos pensar o seguinte, né? Alguns alunos podem falar, pô, mas a Verilda é só professora, oficialmente, né, vamos dizer assim, a Verilda é professora de geografia só do 8º B. Só que tem uma coisinha aí, tem um detalhe aí, né? Como a gente não gosta, não quer que nenhum aluno fique atrasado, a professora de geografia do 8º A, que era a Neide, ela se aposentou, então, oficialmente, né, no momento, o 8º A, por enquanto, está sem professor de geografia. E para o 8º C, que é o Zé Maria, né, ele não tem participado muito das lives. E como a matéria é a mesma para todos os 8º, né, então a Verilda se prontificou de não... Daquilo que ela falar diretamente para o 8º B, ela vai estar falando para todos os 8º também, os outros 2 também, tá? E dessa maneira, tá? Ninguém vai ficar atrasado com a disciplina, tá? Tudo bem, pessoal? Então, eu peço a colaboração e a participação de todos vocês, tá? Mesmo aqueles que não forem alunos... na realidade, é o seguinte, vocês são alunos da escola, né? E nós, como funcionários da escola, né? A gente só hoje que a gente está dividido, né? Um com uma determinada classe e outro com outra, mas nós, professores, somos da escola, né? A gente está para dar aula para qualquer série da escola, né? Tudo bem, então, gente? Então, a gente vai sempre começar com a Verilda, tá? Aí depois eu complemento. Mas, pessoal, a lista de participantes mostra... Então, tá. Verilda, são todos seus, fica à vontade. Tá bom. Boa tarde, pessoal. O professor Cláudio acabou de dizer, né, as aulas aí para todos os 8º. A professora vai continuar falando sobre os BRICS, só que hoje eu vou voltar mais o assunto sobre a China, tá? A China é um país que ele está no BRICS, atualmente, em vestibular, noticiário, todo dia fala alguma coisa da China, e antes a gente não tinha esse conhecimento tão grande sobre a China. Se vocês observar aqui na cidade de Indaiatuba, é que vocês, né, são bem jovenzinhos, não vão lembrar, mas se vocês perguntar para os pais, né, a professora Verilda sempre fala isso, perguntar para os pais, a expansão das lojas de chineses na nossa cidade, principalmente ali, né, na praça ali das lojas pernambucanas, ali dos pontos de ônibus, está sendo rodeado por lojas chinesas, tá? Então, por quê? Por que disso? Primeiramente, é o produto mais barato, um produto mais em conta, né? Só que eu comentei na aula passada, os Estados Unidos da América, ele pede, né, ele tem um acordo com a China, só que ultimamente o presidente dos Estados Unidos, ele está tendo uns conflitos com a China aí. Por quê? A China, ela está crescendo muito, ela ultrapassou ali o Japão, mas por explorar a mão de obra barata, né, e vender os produtos inferiores. Então, o que os Estados Unidos está fazendo? Ele coloca barreiras, ele não aceita. No caso do Brasil, nós aceitamos, né, os produtos inferiores. Por quê? Às vezes nós vamos numa loja e você fala assim, nossa, mas é barato, o produto é barato, e a gente acaba comprando. Mas
como que chegou esse produto? Será que ele é confiável, né? E aí ontem eu fui levantar alguns temas, até eu assustei, né? Do Hospital Boldrini, aqui de Campinas, referência, tudo, né? E eles compravam os remédios para leucemia de uma empresa alemã, né? E aí eles resolveram comprar de uma empresa chinesa, né? Porque o produto era mais barato, mais em conta, tudo. Gente, eu fiquei impressionada. Da empresa alemã, eles encontraram 3 tipos de bactérias, né? E devolveu os lotes, conversou. Da empresa chinesa, foram encontrados 195 bactérias. Olha a diferença aí, né? Então, esse remédio que chega até o país, isso foi uma reportagem do Fantástico, do ano de 2017, que quando você for comprar um produto, sempre olhe o rótulo, vê a composição, porque se você está tratando com o Hospital do Câncer, você não pode mandar um medicamento que ele não vai resolver. E isso porque o hospital foi ver toda essa composição. Quer dizer, esse medicamento, ele era falsificado. Tá? Então, a gente tem que lembrar a procedência desse produto. Nós aqui no Brasil, não sei se na casa de vocês têm um hábito, mas olha o rótulo, olha onde foi fabricado, comprou um Danone, vê a procedência, de onde que ele é. Por isso que eu sempre falo para vocês que os produtos brasileiros, eles têm uma alta qualidade. Pena, né, que o aluno, ele não, a gente, não só o aluno, vários professores ainda não perceberam essa qualidade do produto brasileiro. Né? Por exemplo, a nossa carne, ela é exportada para o mundo inteiro. Nós somos o campeão aí, né, de criação, né, de gados. E às vezes a gente não para pensar no valor dos nossos produtos, tá? E outro problema que eu vi da China ontem, que eu fiquei pesquisando até altas horas, assim, que alguns alunos do José de Campos já me perguntaram, professora, mas na China tem que ter só um filho, não pode ter mais filhos, né? A política da China, pessoal, era só um filho mesmo. Isso foi criado em 1970, por causa do crescimento. Agora, em 2015, pode sim ter 3 filhos, tá? Então, tem várias propagandas do governo que hoje as famílias podem ter 3 filhos. Por quê? Porque a população chinesa, ela está envelhecendo muito. É ao contrário do Brasil, né? No Brasil, nós temos muitos jovens, né? Menos idosos. No caso da China, é muitos, né, idosos. Aí vocês podem até falar assim, mas e a pessoa que tivesse 2 filhos? E aí, o que faria, né? O que vocês acham aí? Alguém queira responder para a professora Verilda? Por exemplo, uma família, em 1970, ela tinha 2 filhos, e a China, a lei era severa, um filho só. O que eles faziam? O que vocês acham? Quem pode me responder? Eles escondiam o filho? Quem que está falando? A A Gabriela. Gabi, realmente escondia os filhos, ou os filhos eram abandonados nas estradas, os recém-nascidos, ou esses filhos eram deixados nos hospitais. Então, a China, ela começa com problemas de crianças abandonadas desde a década de 70. E se vocês perceberem, a mídia, ela não mostra isso, tá? Por que não mostra? Às vezes o governo chinês, ele tem um acordo com a mídia, com o setor de noticiário e não mostra. Não é igual o Brasil. O Brasil, nós mostramos todos os nossos problemas, né? Através de filmes, através do jornal, e tem país que não mostra. Por exemplo, a Alemanha, a França, já está tendo favelas, né? Que são chamados de becos. E não mostra isso, né? A França está tendo um problema, né? Igual o Brasil, uma cracolândia. Vocês vão falar, mas a França, professora Verilda, sim, esse governo, ele não mostra
porque ele tem um contrato com a imprensa para não mostrar, diferente do Brasil. Então, por isso que eu quero que vocês, quando vocês for, né, fazer uma prova, um vestibular, lembram disso, que os outros países, eles não mostram igual a América, né? Assim, América, Brasil, Paraguai, Argentina, a gente tem uma abertura e mostra isso, né? E depois, eu fui ver um outro documentário também, que a China, ela fabrica, né, muitos produtos. E a empresa, ela coloca metas. Ó, você tem que produzir, né, 1.000 celulares num dia. E o que eles fazem? O que eles fazem, né? Eles recrutam criança, tá? Para trabalhar nas indústrias de madrugada. E como que a gente fica sabendo isso, né? Porque alguns jornalistas conseguem, né, infiltrar, pegar essas notícias. Eu estou falando crianças da idade de vocês, viu, pessoal? Da idade escolar. Eles estudam e à noite são recrutados, tá? Às vezes, eu não sei se vocês já perceberam, aqui em Dayatuba, nós estamos com muito número de bolivianos. E esses bolivianos também, eles trabalham até de madrugada. Eu vou falar pelo meu bairro, para que os vizinhos não percebam, o sindicato trabalhista não percebam, eles colocam várias barras de ferro, né, num tipo de um zinco, assim, nos portões, para né, os moradores não ver. Só que você escuta o barulho. Então, essa mão de obra escrava, tanto a chinesa, essa exploração, está ocorrendo no Brasil também, tá? Se por acaso, quando vocês tiverem a oportunidade de ir no Brás ou na 25 de março, que é o maior, né, comércio da América, vocês vão ver, né, eles trabalhando, os chineses e os fininhos ali dentro de uma caixinha de papelão, né, eles ficam dentro de uma caixinha e os chineses lá trabalhando. Então, só para vocês observar o quanto eles só pensam no lucro, lucro, lucro e lucro. Eles não estão pensando na situação das nossas crianças, né? E o mais interessante, assim, eu não acho, eu fiquei um pouquinho indignada que os pais, os chineses, eles criam os filhos para ser superior, para ser muito inteligente e ser superior. Então, essa criança, desde os 7 anos, ela tem que ser muito voltado ao trabalho, à tecnologia. Mas o que está acontecendo nesses países desenvolvidos? Vou pegar o Japão. É o maior número de suicídios entre jovens, tá? E que às vezes a mídia também não mostra. Por quê? Porque os pais querem, né, desejam que esses filhos sejam perfeitos. E geralmente o chinês, ele, na verdade, ele aceita, né, essa mão de obra, ela está crescendo pela mão de obra que vem de outros países. Então, a China tem, como que eu posso dizer para vocês? É tipo cortiço, igual o professor Cláudio estava falando hoje, né? Tipo cortiço, que vários moradores que vêm de outros países colocam uma cortina no quarto para separar e dormem todos nos colchão, né? 20 pessoas, 15 pessoas para, né, trabalhar entre, né, ganhar dinheiro, mas vive numa situação precária. E a mesma coisa que eu falei para o 8º ano B, que aqui em Dayatuba também ocorre isso, né? Perto da minha casa aqui, do mercadinho, né, em cima do mercadinho aqui perto de casa, que eu moro perto do Sisol, e eu fiquei indignada, né? Eu perguntei para o dono, mas quantos bolivianos moram aí? Amontoados, né? 32. 32 pessoas, né? Aí ele disse assim, Verilda, é um botijão de gás por semana. Aí eu pensei, né? Ainda comentei com o dono do mercadinho. Eu falei, nossa, é tão gostoso você chegar em casa, ir para o seu quartinho, fechar a porta, né? Ouvir uma música, descansar e saber que essas pessoas que estão na cidade de vocês ou que estão na China
não tem essa privacidade, essa coisa gostosa de chegar em casa e ficar no nosso quartinho. Então, eu quero que vocês reflitam que essa é a escravidão moderna, é a escravidão do mundo moderno. Hoje nós temos aí mais de 40 milhões de escravos modernos no mundo inteiro. É uma situação vergonhosa, é uma situação muito vergonhosa, e que se vocês for procurar na mídia, pessoal, é muito difícil de vocês encontrar. Então, onde que eu encontro essas fontes? Eu faço muita leitura de revistas, né? Revista Veja, a revista da Cidade Nova, que eu pego muitos artigos, né? E a revista Super Interessante. E trabalho muito com temas da nova escola, que dá para vocês ter esses conteúdos que eu estou comentando com vocês, tá? E aqui, outra coisa que eu tenho que falar com vocês, eu fiz até, por que o Brasil ele tem essa forte relação com a China? Porque o Brasil ele tem um acordo, né, com a China. A China ela é muito rica em minério, principalmente o ferro. Só que o produto que eles têm não dá para abastecer toda a população, não dá para abastecer toda a cidade. E aí eles acabam comprando, né, do nosso país, que é um dos mais ricos em minério, né? Quando eu falo em minério, não sei se vem na cabeça de vocês aí, né, a Vale do Rio Doce, Brumadinho, né? Essa questão, quanto que o Brasil ele é rico em minério, só que o nosso ferro, uma boa parte é exportado para a China. Então, no BRICS, fala desse acordo, um depender do outro. Então, às vezes o aluno fala assim, professora, mas pode ter um conflito, uma guerra. É complicado um professor afirmar isso, porque hoje os países, ele depende muito um do outro, né? Essa semana mesmo, o presidente Bolsonaro, ele mandou, né, para o Líbano, em Beirute, onde teve aquela explosão, um avião da FAB com vários alimentos, água, né, roupas. E quem está fazendo está dirigindo tudo isso, fazendo toda essa estrutura, quem foi convidado? O ex-presidente Michel Temer. Por quê? Porque o Michel Temer já conhece os problemas brasileiros. Então, quando tem um desastre ambiental, ou um desastre ali, igual do Líbano, um país, gente, ele vai ajudar o outro, tá? É uma questão humanitária. Então, às vezes, a maioria do pessoal só pensa em conflito, conflito, conflito. Lembre-se que esses acordos é para um país ajudar o outro, tá? Então, assim, eu vejo muitas perguntas, mas pode ter um conflito, pode ter um conflito. Vamos pensar numa situação que nós estamos vivendo, uma sociedade pós-pandemia, aí sim que um país ele vai depender do outro, tá? Ontem eu estava vendo uma reportagem do Jornal Nacional, e como historiador e professor de geografia, eu tenho que assistir, né? Eu tenho que todos os dias acompanhar, e eu achei muito interessante que as empresas brasileiras, né, a Nivea, Cacau Show, a Vale do Rio Doce, a Johnson, está ajudando muito, muito na pandemia, fornecendo muito dinheiro para os hospitais brasileiros. Então, vocês podem observar, né, nessa pandemia, o poder das empresas, né? Na hora que eu vi a Cacau Show, eu falei, nossa, a Cacau Show é uma das empresas tão ricas, né? A Johnson, todas elas ajudando. Então, eu falei, será que meus alunos estão vendo isso? E hoje tem que ter essa parceria, tá? Só que eu quero que vocês lembrem a procedência desse produto, tá? Se vocês for comprar uma calça jeans, o melhor jeans é fabricado no Brasil, em Piauí, né? Ele vai para os Estados Unidos, ele volta com uma etiqueta de marca, e o brasileiro paga aí R$ 500 numa calça de marca. Lembrando que é o nosso produto que foi, né? É o nosso jeans
fabricado no Piauí, né? Uma região nordeste, né, que está em desenvolvimento. Ou vai comprar um perfume importado. Ah, professora, comprei um perfume importado. Meu Deus, né? Está comprando com a erva brasileira, com o nosso produto, que ele vai e que ele volta, né? Então, às vezes, você fala assim, ah, mas eu comprei tal produto. Gente, valoriza os nossos produtos primeiro, né? Valoriza muito. Eu até tive uma amiga minha, ela foi para a Itália, e ela disse, né, que a nossa água é considerada a melhor água, é uma água adocicada, uma água gostosa, comparando com a Europa. Os jogadores, os meninos, né, que leem mais do que eu a revista Placar, ali tem depoimentos de jogadores que vai para a Espanha, né, que eles ficam desesperados para voltar para o Brasil, por causa da nossa comida, a nossa água, a nossa cultura. Então, se vocês pegar um exemplo assim de uma entrevista do jogador Neymar, ele tem condições, né, de pegar o jatinho dele e vir direto para cá. E outros que não têm, né, que não tem essa condição de vir tanto para o Brasil, mas eles saem daqui para uma busca de uma vida melhor, só que ele vai enfrentar vários obstáculos lá fora. É a mesma coisa um brasileiro que fala, eu vou para a China hoje, vou tentar a vida lá fora. Lembrando que ele vai passar por muitos problemas, por muitos desafios, e que a mídia jamais vai mostrar isso, tá bom? E, Cláudio, se você quiser passar o vídeo agora, tem dois vídeos que eu mandei, só para vocês terem uma noção aí do que eu estou falando da China, tá bom? São Alguma três pergunta, vídeos, pessoal? são três videozinhos, tá? Né? Três. 2 minutos cada, né? Bem rapidinho, né? Eu vi, já bem É rapidinho. bem rápido. Só colocar comentar algumas coisas do que a Belinda falou, se ela me permitir. Sim. Eu estava vendo ontem também o jornal, eu costumo ver o Jornal da Cultura, né? Até por causa do horário, que é até mais tarde que o Jornal Nacional. E uma coisa que me surpreendeu, tem mais libanês aqui no Brasil do que no Líbano. A população de libaneses no Brasil é maior do que o pessoal que mora lá, né? O Michel Temer, ele que está representando essa comitiva brasileira, porque ele também é descendente de libaneses, Isso. né? E falando um pouco da China, né? Hoje a China tem tanta gente na China que a China compra carne, ela compra produtos de vários países. Eu tenho o costume de todos os domingos ver o Globo Rural. E eu estava vendo no final de semana, falando das exportações de carne para a China, eu até comentei com a minha mulher, no Brasil, por ano, né, são abatidos mais de 400 mil cabeças de gado, né, para você alimentar a China. Vocês já pensaram, gente? 400 mil vaquinhas que só para alimentar um país só, né, durante o ano, né? É o que os frigoríficos precisam de carne para mandar, para poder exportar para a China. É muita coisa, é muita coisa. É um problema sério aí que vocês vão ter no futuro, e os filhos de vocês também, tá? Porque o pessoal está derrubando mata para fazer pasto, né? Esse é o grande problema. Pasto. Mas vamos lá ver os videozinhos da... Deixa eu ligar aqui meu som. Porque só, gente. A gente vai aprendendo. Qualquer coisa, se não estiver saindo o som e a imagem, mande mensagem pelo meu celular. As acusações de que sua economia cresce à custa dos outros países, a China divulgou hoje novos números sobre seu crescimento. Trata-se do resultado de um pacote de investimentos iniciado há 2 anos. Trens de alta velocidade que circulam a 350 km por hora.
uma forte expansão no setor imobiliário, com a oferta de milhões de novas moradias, investimentos em todos os setores de infraestrutura. O plano de expansão começou há exatos 2 anos, como resposta à crise financeira internacional. O valor do pacote, 600 bilhões de dólares, o mesmo montante que acaba de ser anunciado pelos Estados Unidos, como forma de manter a cotação do dólar e garantir a competitividade dos produtos norte-americanos. Na China, o programa apresentou resultados surpreendentes. Foram criados mais de 20 milhões de empregos e o país cresce a uma taxa de 10% ao ano, a maior do mundo. Alguns setores, como a indústria automobilística, crescem a taxas de mais de 100% ao ano. A classe média chinesa já beira os 300 milhões de habitantes e avança rapidamente para 400 milhões. Todos sonham com um carro próprio e uma casa. São milhões de sonhos a serem realizados. A China adotou a chamada política do segundo filho, mas o país não conseguiu se livrar de um problema, a queda na taxa de natalidade. Com isso, o envelhecimento da população e escassez de mão de obra continuam sendo desafios. Foram 3 décadas em que a regra era clara, apenas um filho por família. Mas o rápido envelhecimento da população e as projeções de inchaço na Previdência dentro de poucos anos levaram o governo no início de 2016 a permitir que os casais chineses tivessem um segundo filho. A expectativa era de que, com a abolição da política, a taxa de natalidade cresceria e ajudaria a equilibrar a conta. Mas só a lei não parece ter sido suficiente para resolver os problemas demográficos do gigante de 1,5 bilhão de pessoas. Em 2018, o número de nascimentos caiu 13% em relação ao ano anterior, que já vinha diminuindo. Entre as possíveis causas, os especialistas apontam os altos custos para criar um bebê e os casamentos cada vez mais tardios. Segundo a Comissão Nacional de Saúde do país, se as taxas permanecerem como estão, o número de idosos será equivalente a quase 35% da população dentro de 31 anos. O governo chinês já estuda acabar de vez com as restrições familiares, além de oferecer auxílios econômicos para estimular a natalidade. Há quem enxergue a intenção até mesmo nos selos que o governo lançou para comemorar o Ano do Porco no horóscopo chinês. A imagem mostra um simpático casal de animais acompanhado por nada menos que 3 filhotinhos. De tecnologia, a Huawei é um dos principais alvos. Donald Trump proibiu que empresas americanas usem equipamentos de telecomunicações estrangeiros que, segundo ele, podem oferecer risco à segurança do país. Sérgio Uti. Ainda sem dizer como, a China avisou que vai retaliar. O Ministério das Relações Exteriores do país cobrou respeito e honestidade dos norte-americanos. O governo Donald Trump decidiu dificultar que produtos da chinesa Huawei sejam usados nas redes de comunicação dos Estados Unidos. Por trás de mais essa briga com a China está uma batalha pela tecnologia que pode mudar a maneira como vivemos. A chinesa Huawei é a maior fornecedora de equipamentos para telecomunicações do mundo e uma das mais avançadas na tecnologia 5G, que vai permitir downloads e uploads de 10 a 20 vezes mais rápidos do que acontece hoje com a rede 4G. Com uma velocidade tão grande, o impacto, principalmente nas grandes cidades, deverá ser enorme. O monitoramento do tráfego e o uso inteligente dos semáforos,
a identificação por reconhecimento facial, da digital ou da íris dos olhos. Prepare-se para a era dos drones, que fazem entregas, e para enviar comandos do celular para casa para trancar ou destrancar a porta ou checar se todas as luzes estão apagadas. O problema é que muita gente acha que, se o equipamento for deles, os chineses vão aproveitar essa tecnologia para espionar e coletar dados confidenciais. É o principal argumento de Donald Trump para mais esse ataque. Aqui na Europa também há muita desconfiança sobre a participação dos chineses na rede 5G. Aos britânicos, eles ofereceram inclusive um acordo de não espionagem. Por enquanto, eles terão acesso limitado ao mercado, mas já vão participar do lançamento da nova tecnologia aqui no Reino Unido. No segundo semestre, 7 cidades do país, inclusive Londres, já terão disponíveis aparelhos e tecnologia 5G. Ainda não se sabe, porém, se ela estará totalmente ativada. Pessoal, posso falar? Vocês estão me ouvindo? Esses vídeos que eu passei, né, eu encerro agora, principalmente essa briga dos Estados Unidos com a China, fala aí, né, da espionagem, que eles têm muito medo, né, de a China ter dados dos Estados Unidos, da Europa. Esses países, eles já olham os produtos chineses com desconfiança, enquanto aqui no Brasil, né, a gente tem toda essa abertura aí com o mercado chinês, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar sobre os filhos aí, né, que eu acho interessante vocês saberem, principalmente os filhos que nasciam com deficiência, tá? Na década de 70, na década de 80, não só a China, vários países, né, deixavam esses filhos no hospital. Então, às vezes a criança nascia, né, com, né, um problema, né, sem os braços, nascia assim com mutilações, eles eram abandonados, né? E aqui no Brasil, teve uma época que esses filhos, eles eram escondidos da sociedade, tá? Eu falo assim pela minha irmã, que nasceu com uma deficiência nos 2 pezinhos, né? Entre 1000 crianças, a minha irmã, acontece um caso, a minha irmã aconteceu isso. Ela usou bota ortopédica até os 14 anos. E eu me lembro, né, que eu nasci, minha irmã nasceu em 75, eu nasci em 76, e a gente via esse olhar diferenciado na escola, né? Como a única amiga da minha irmã, era eu que brincava com ela, que os outros amiguinhos não brincavam, né? Porque ela usava aquele ferro, a bota, né? E aí, hoje, como historiadora e professora de geografia, eu fui pesquisar, mas por quê? Aí vem, né, desde a década de 70, que os filhos com deficiência, eles eram deixados nos hospitais, eles eram abandonados, e no Brasil, eles eram escondidos dentro dos quartos, né, não poderia socializar, né. Hoje a minha irmã, ela é professora, né, ela tá com, eu estou com 44, ela está com 45, e o mais impressionante, né, quando ela arrumou o marido dela, ele se apaixonou por ela pelo olhar, pelo andar diferenciado. Olha que coisa, né? Então, às vezes, a gente pensa que é um defeito, e nesse defeito não é defeito, que vai agradar uma outra pessoa, né? Eu acho muito interessante a gente descobrir esses acontecimentos aí, tá? Então, é isso. Vocês querem me perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Nenhuma pergunta? Só uma coisinha. Não, pronto. Vocês viram o negócio da China, gente? A China é tão grande, tem tanta gente lá. Vocês viram lá que a classe média da China vai ser de 300 milhões de pessoas. Só para lembrar que o Brasil tem só 200, se não me engano, são 205, nós somos em 250 ou 260 milhões de pessoas, né? Ou seja, só uma classe social chinesa, que é a classe média, 300 milhões. Quando a gente fala de China, gente, a gente não tem essa noção. É muito grande, é muita coisa. Tá? Por isso que a gente produz muito frango, sabe, muita comida, porque é muita gente. É mais de 1 bilhão, só lá é mais de 1 bilhão, né? 1 bilhão lá e 1 bilhão na Índia.
1.393 bilhão. Anotei. Muita gente. Isso mesmo. Muita gente. Então, vamos lá. Obrigado, Verilda. Então, vamos começar agora com a nossa aula de História, né? E o assunto que a gente vai falar é sobre rebeliões, tá? Vamos falar das revoltas que ocorreram durante o período regencial. Na aula passada, a gente começou a falar do período regencial, né? Que ele começa quando Dom Pedro I abdica ao trono em favor do filho dele, né? Dom Pedro, que só tinha na época 5 anos de idade, e a nossa Constituição não permitia que uma criança com 5 anos de idade fosse declarada imperador, eu tinha que ter pelo menos 18 anos. Então, o Brasil é governado por regências, né? Regências trina, ou seja, com 3 pessoas, e depois com regência una, e é exatamente na regência una, né, do regente Feijó, que começam uma quantidade grande de rebeliões pelo Brasil inteiro, que é isso que a gente vai ver hoje, que foram essas rebeliões. Só que antes de a gente começar a ver essas rebeliões, eu vou colocar para vocês uma música que tocou no Carnaval do ano passado. Lembram-se quando existia Carnaval no Brasil, né? Esse ano acho que foi o último, né? Ano que vem não vai ter, com certeza. Né? Então, numa época remota do Brasil, já existiu Carnaval, as pessoas saíam todas às ruas, né, para comemorar. No Rio de Janeiro, desfile das escolas de samba. E em 2019, a Mangueira, né? O tema dela foi História para Ninar Gente Grande. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra da música, tá? E para a gente até poder discutir depois essas revoltas, tudo bem? É uns 5 minutos de música, a música se repete, mas uma música bem agradável. Vou desligar aqui minha câmera. E o som. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês, de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Diretamente da Estação Primeira! Obrigado, Cacá Nascimento! Que talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, do avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, deu tempo, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Canta, Mangueira! Alô, Mangueira! Dá um som, bateria! Tem que respeitar meus tamborins!
história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retido, pisado atrás do herói, emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, graças a Deus. Tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é o dragão no mar de Aracati. Salve! Salve os caboclos de julho, tem cor de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielle, Malê. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos florões ou abre alas. São os teus heróis de barracões, os Brasis que se faz um país de Leci, Jamelões. São verde, rosa, multidões. Mangueira, tira a poeira dos florões ou abre alas. Pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Leci, Jamelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Com certeza. Tem sangue retido, pisado atrás do herói, emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é o dragão no mar de Aracati. Salve, salve, salve! Salve os caboclos de julho, tem cor de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielle, Malê. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos florões ou abre alas. Pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Leci, Jamelões. São verde, rosa, multidões. Mangueira, tira a poeira dos florões ou abre alas. Pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Leci, Jamelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. Obrigado por essa maravilhosa obra. Alô, Cacá! E aí, pessoal, deu para escutar a música ou não? Deu. Todo mundo arrastou o seu sofá, tirou a mesa da frente, saiu pulando. Hein? Eu vou só falar para vocês, né, de algumas frases dessa música, né, que são bem marcantes. Ele fala assim, ó, Brasil é uma história que a história não conta. Né? Ou seja, tem muitas histórias, né, e durante todos os processos da história, tem muitas histórias que não são contadas, né, batalhas. Todas as batalhas, a versão que nos chega é a versão de quem venceu, né? Não é a versão de quem perdeu. Quem perdeu morreu. Né? Então, é sempre as grandes guerras que vêm até hoje para nós, é sempre a versão do vencedor. Né? Nunca mostra, né? São poucas que mostram o que eles chamam aqui, ó, o avesso do mesmo lugar, né? Ou seja, o contrário, né, do que acontece nessas rebeliões. Então, ele fala aqui, ó, versos de livro que se apagou, né? Ou seja,
são coisas que são tiradas da história, que a maioria da população não sabe que isso aconteceu. Para a maioria da população, se você perguntar, vão falar que o Brasil sempre foi um país calmo, né, um país que todo mundo se ama, um país fraterno. Não, o país é construído, né, em cima de revoltas, de rebeliões, de muita gente que morreu, muita gente que foi contra o sistema implantado na época. Ele fala assim também, ó, 1500, mais invasão do que descobrimento. Que foi isso que os portugueses fizeram, né? Os portugueses não descobriram aqui. O Brasil foi uma invasão, né? O europeu invadiu a América. Né? Pode falar. Fala, Lúcifer. Fala, seu Morningstar. Aí fala de algumas pessoas aqui, fala de Dandara, que é uma negra, né? Dos caboclos. Fala, Caio. Nada, professora, que eu apertei errado, desculpa. Nada. Fala para tirar a poeira dos porões, né? Fala das mulheres, dos tamoios, dos mulatos, ou seja, fala de nós, né? De nós, povo brasileiro, né? Não está falando de nós, imperador, de nós, aristocracia. Então, o que a gente vai estudar e vamos ver agora, tá? É o que foram essas rebeliões, algumas delas, tudo bem? Mas vamos pensar que isso acontece, ó, porque essas pessoas cantadas nessa música é que provocaram essas rebeliões. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me interrompem, tá? Todo mundo está vendo aí o slide? Sim, professor. Sim. Então, vamos lá. Vamos falar dessas revoltas regenciais, tá? Eu sei que vocês têm aula depois das 3h30, né, com o Alexandre, então não vai dar para a gente falar de todas, tá? Vamos falar de algumas só. Essas revoltas, então, era comum acontecerem, tá, durante todo o período regencial. E quais os motivos, ó? Professor, pode falar. eu não tô vendo nada. Não está aparecendo, Giovana? Não, tá tudo preto. Para todo mundo está tudo preto? Não, Não, pra mim tá aparecendo. Não, pra mim tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo. Pra mim tá normal aqui, aparecendo. Eu vou falar, ó. Os motivos dessas revoltas, ó. Comerciantes locais que lutavam contra o domínio da elite mercantil portuguesa. No Sul e no Nordeste, proprietários rurais e camadas médias urbanas que lutavam por mais autonomia para as províncias. Escravos que lutavam pela liberdade. Homens livres, pobres, lutavam por melhores condições de vida. Que eram essas as pessoas que habitavam o Brasil nessa época, né? Estamos falando de quanto? De 1831 a 1840. Onde ocorreram essas rebeliões? Ó, ela ocorre do norte ao sul, né? Esse é o mapa do Brasil, tá? No século XIX, né? Antes no primeiro reinado, né? Aqui, ó, ainda não existia o Acre, né? O Acre não existia ainda para nós, né? O Acre é comprado depois. Então, eu tenho o Grão-Pará, né? A província do Grão-Pará, que hoje é o estado do Pará, que é onde aconteceu a cabanagem. O Maranhão, que é onde ocorre a balaiada. Na Bahia, eu tenho a revolta da Sabinada e a revolta dos Malês. Em São Pedro do Rio Grande do Sul, que era assim que era conhecido, o Rio Grande do Sul, eu tenho a Guerra dos Farrapos, e pode reparar que todas
são mais ou menos, acontecem na mesma época, praticamente, né? Ou seja, durante 10, 15 anos, que vai de 1830, 31, até 1840, a Guerra de Farrapos é a que mais demora, né? Ela durou 10 anos e vai até 1845. Então, pessoas que moravam nesses lugares, de norte a sul do Brasil, é que se rebelaram. Se rebelaram contra quem? Contra um governo centralizador que existia na época, que estava no Rio de Janeiro. Essas revoltas, gente, o que elas expressam? Elas expressavam a diversidade social e étnica do Brasil. Como as revoltas aconteceram de norte ao sul, né, eu tenho toda uma diversidade social no país, de participação nessas revoltas aí. Uma que é muito mal, que não se fala, né, é uma que a gente conhece como as rugas cuiabanas, cujo lema dela, esse daí, é abaixo a regência, né, morte aos bicudos. E quem eram esses bicudos? Era um apelido pejorativo dado aos portugueses ou pessoas de origem portuguesa que habitavam a região de Cuiabá. Essa revolta, né, esse levante, ele ocorre no Mato Grosso, em 1834, né, por uma chamada Sociedade dos Zelosos de Cuiabá. Quem é esse pessoal? É um grupo liberal, né? Lembre-se que durante a regência e no país inteiro, né, eu tenho grupos liberais, grupos moderados, né, o grupo dos exaltados, tinha os restauradores, ou seja, eu tenho vários partidos, né, começando, várias pessoas se envolvendo com os partidos políticos, né, e cada um defendendo as suas ideias, né, aquilo que considerava o certo. Esse grupo ele era formado por proprietários rurais, comerciantes, militares e profissionais liberais. Qual era o objetivo dele? E todas as revoltas eu vou apresentar mais ou menos assim, né? Como é que ela ocorreu. Eles combatiam a elite comercial portuguesa na região e defendiam mais autonomia para a província de Mato Grosso. Ou seja, os portugueses, né? E aqui eu estou bem depois da nossa independência, os portugueses que ainda estão aqui, tem uma elite comercial que quer mandar nas províncias, né? E os comerciantes, né? Ou seja, as pessoas do povo, que a gente vai ver nas outras revoltas também, se rebelavam contra esse pessoal. Como é que aconteceu? Desenrolar os acontecimentos, ó. Em maio de 1834, o presidente da província, tá, já havia abandonado o cargo. O presidente da província é hoje o governador do estado, né? Já havia abandonado o cargo, temendo a insurreição, ou seja, temendo a revolta. Ele é substituído pelo vice-presidente João Pepino Caldas, tá, que não consegue conter a revolta. O que é que esse Caldas faz? Ele apela ao governo central, né? Ele apela para a regência. Olha, temos aqui um problema. O governo central manda a sua guarda, né, que na época a gente não tinha exército, era a Guarda Nacional, né, a qual vence, né, os rebeldes, né, e os principais líderes são presos no Rio de Janeiro, mas essa é uma revolta que eles são libertados depois. A outra revolta importante, que essa aconteceu no Grão-Pará, é a cabanagem, né? O Pará era uma província que tinha vínculos fortes com Portugal e só reconheceu a independência em 1823, né? Até por imposição do imperador, ou seja, quando foi proclamada a independência, em 1822, nem todo o território nacional aceitou essa independência de Portugal, né? Então, houve também
por parte do Império, mandar tropas, né, para alguns lugares, para que se fosse reconhecida a independência. Salvador a Bahia é um deles, né, onde os baianos eles acabam expulsando os portugueses até na sua guerra pela independência, né. Até que a independência, Salvador, né, na Bahia, eles comemoram o dia 2 de julho, é um feriado que tem lá, o aeroporto se chamava antigamente 2 de julho, que esse dia é o dia que foi vencida a revolta na Bahia e foi reconhecida a independência do Brasil. A revolta da cabanagem é uma tensão social, onde a maioria da população era formada por negros, índios e mestiços pobres, que formavam a mão de obra escrava ou semi-escrava, com uma minoria de comerciantes brancos e ricos. É o que a música falava, né? Das mulheres, tamoios e mulatos. Ou seja, é o povo que está fazendo essa revolução, está fazendo essa revolta. Os cabanos, eles exigiam a expulsão dos portugueses e melhores condições de vida. E por que a revolta tem esse nome de cabanagem? Porque esses cabanos, que era a maioria da população pobre, né, viviam em cabanas na beira dos rios ou dos igarapés, que são os ribeirinhos de hoje, né? Rolar dos acontecimentos, né? A revolta se alastrou para o interior, ela começa em Belém, né, e vai para o interior, né, onde o movimento ganha força, né? Em 1835, os cabanos eles tomam a cidade de Belém, eles executam o governador e outras autoridades locais e colocam no governo um fazendeiro, Félix Clemente Malcher, que, mal sucedido, né, ele também foi executado pelos cabanos. Após essa é uma guerra, né, que durou uns 5, 6 anos, né, após vários reveses, né, e uma epidemia de varíola, os cabanos acabaram vencidos, né, pelas tropas regenciais em maio de 1836. Muitos fugiram para o interior e só foram derrotados definitivamente em 1840, deixando um saldo, essa revolução, essa revolta, de 40 mil mortos. Eu vou dar uma parada por aqui e eu vou continuar a próxima aula iniciando pela revolta dos malés, tá? Que fala na música, inclusive, né? Na música fala da revolta dos malês, né? Que nós temos ainda umas 4, 5 revoltas, né? Importantes para a gente ver. Então, vocês podem reparar o seguinte, inclusive até a atividade de vocês, né? Na atividade de vocês, eu pedi para vocês pesquisarem sobre uma dessas revoltas, né? Vocês podem reparar que em todas elas eu sempre tenho a população envolvida, né? Isso marca muito, né? Esse período regencial. Certo, gente? Eu vou fazer a chamada daqui a pouco. Eu só queria deixar mais um recado para vocês não esquecerem que semana que vem é a data para entregar as atividades de vocês, tá? Quem ainda não entregou, até o dia 18, por favor, né? Hoje é dia 12, para vocês entregarem as atividades para todos nós, professores. Tudo bem? Eu vou aqui interromper a nossa gravação. Dúvida, gente? Uma pergunta, alguma questão, uma sugestão, uma crítica, pode xingar, só estamos nós aqui, não tem problema nenhum. Tem ninguém escutando. Vamos, pessoal. Liga a câmera, todo mundo, por favor. Eu quero tirar um print da tela. Vamos lá, gente, vai. Pedro, Isabela, Felipe, todo mundo, vai. Yudi. Vai colocar Miguel, vai colocar uma camiseta, Miguel, pelo amor, hein?
Volta aí, Miguel, tô brincando. Vou tirar um print daqui. Vamos, crianças. Vocês fingem que vocês estão gostando, todo mundo sorrindo, né? Isso aí, ó. Seu Felipe, ó. Dona Minha câmera não funciona, não. Pela casa. Senhor, minha câmera não funciona, não. Do Pedro Henrique não está funcionando. Liga. Quem puder ligar a câmera, por favor, gente. Vai, liga essas câmeras aí. Vamos lá. Eu vejo os outros professores, todo mundo coloca foto de vocês, não sei o quê. Nós estamos aqui com quase 40 pessoas, né? Nossa live é a live mais vista na escola, né? Verdade. Verdade. É uma live que começou, né? Com meia dúzia, hoje... Vou interromper aqui a gravação.